Olá a todos, sejam sempre bem-vindos aos nossos encontros semanais, às nossas reflexões, agora com um livro novo, e sintam-se abraçados pela espiritualidade que nos ampara, que nos assiste, e por todos nós, trabalhadores da Seara de Jesus em Mudas Artes. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até o nosso Pai Maior, rogando a Ele serenidade, sabedoria, para que possamos absorver todos os ensinamentos que serão ofertados nesta noite e, o mais importante, usar a nosso benefício, pois estamos todos a caminho da luz. Pedimos permissão ao nosso mestre e amigo Jesus, aos irmãos que nos amparam, que nos assistem, que vibram com as nossas conquistas, para iniciarmos as reflexões desta noite. Que assim seja. Dando continuidade ao nosso livro de estudo, que é o livro Paz e Renovação, agora estamos na mensagem de número 3. Ela foi escrita por André Luiz, porque esse livro ele foi psicografado pelo Chico, mas por espíritos diversos, né? E hoje a mensagem é de André Luiz, dando continuidade até nas reflexões que foram trazidas pela nossa amiga Helena na palestra passada. E ela tem o título de Teste do Processo Obsessivo. E antes de falar, propriamente do título da mensagem, vamos refletir um pouquinho sobre o título do livro, Paz e Renovação. O que é paz? Paz é o que a gente almeja, né? Todos nós estamos aqui e queremos sentir essa paz, essa harmonia, que é o estado da alma harmonizada com a vontade divina. E renovação é o processo contínuo de transformação moral que nos conduz a essa paz. Então estamos todos caminhando, todos à conquista dessa paz, que é um processo de renovação constante do espírito. E a gente está nesse caminho. Esse caminho é longo, nós estamos aqui há muito tempo, né? Já passamos por diferentes experiências reencarnatórias. E todos nós aqui, espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou em menor grau. Quem disse isso foi André Luiz. E todos nós estamos trabalhando pela nossa própria libertação. A nossa libertação daquilo que não nos permite estar em harmonia com a divindade, com Deus, com a vontade do Pai, que é amor, estar de acordo com suas leis, e libertando aquele que porventura está atrelado a nós, porque enquanto não nos libertarmos das paixões, de sentimentos que nos prendem aqui na matéria ou que marcam o nosso espírito, enquanto não fizermos essa renovação, não estaremos em paz e não conseguiremos nos libertar. E assim, vamos dar continuidade às reflexões de hoje. Segundo Allan Kardec, vamos só para a gente lembrar, a obsessão, ela é o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Isso foi explicado no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Então, a obsessão é quando alguns espíritos exercem um domínio sobre outros, sobre outras pessoas.
E o que é um processo desobsessivo? Ele é um conjunto de ações espirituais, morais, destinadas a libertar alguém, pode ser encarnado ou desencarnado, da influência espiritual obsessiva, né? Desse domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Então, é um conjunto de ações que auxiliam. Essas ações podem ser espirituais e morais, que solicitam de nós essa renovação moral, essa mudança. E quando a gente consegue isso, a gente consegue se libertar daquele que está lá atrelado na mesma sintonia, na mesma onda vibratória, no mesmo sentimento que os uniu, porque ninguém sofre um processo obsessivo assim do nada. Mas vale a gente lembrar que o processo obsessivo, ele tem 3 graus de obsessão, né, de influência, desde a influência simples até a fascinação, que a vítima, ela acredita cegamente nas ideias que o espírito passa para ela. E na subjugação, que já é um domínio total, físico e moral, para desmoralizar. Então, sim, passamos todos, como foi dito no início, por diferentes graus de processos obsessivos. Cada um com a sua experiência, cada um com a sua trajetória, cada um com o seu caminhar. E o que vem a ser um teste, né? Como ele pode ser entendido, esse teste desobsessivo? É como uma prova, ele pode ser entendido como uma prova espiritual de resistência moral e de vigilância. Então a gente já foi, né? Nós já fomos orientados por Jesus, orai e vigiai. E nós sabemos que orar é ação, é o trabalho, é o movimento, é a transformação, é a renovação, como o título do livro. E a moral, a resistência moral é a gente não ceder a essas influências, que muitas vezes começa simples e vai aumentando de acordo com a nossa vontade. Porque muitas vezes a gente não tem essa força moral, essa resistência para a gente afastar essa influência. E esses testes vêm, muitas vezes, ali. Nós atraímos por um endereço vibratório. Cada um de nós tem um endereço vibratório. E espíritos, muitas vezes, de outras encarnações, nos encontram por esse endereço vibratório. E se atrelam a nós por afinidade, por sintonia vibracional. Vibratória. E ela só vai se distanciar, esses laços só vão se romper se houver essa mudança, essa renovação. Então, por isso esse teste ele pode ser entendido como uma prova espiritual de resistência moral e vigilância constante. E ele pode também ser entendido como uma avaliação prática do tratamento espiritual que a gente passa, que a gente vai buscar, né? Como nós somos, nós seguimos a doutrina espírita dos espíritos, existem as orientações pelas quais os irmãos espirituais deixam bem claro para a gente que cada um vai conquistar a sua paz, a sua renovação, a sua transformação, de acordo com a disciplina do tratamento espiritual que é ofertado numa casa, que inclui prece, evangelho no lar, os passes, a fluidoterapia, as palestras, que são uma psicoterapia
que nos auxilia a mudar os pensamentos, a trocar aqueles pensamentos infelizes por pensamentos limpos. É como se a gente estivesse trocando a água do vaso, né? O vaso estivesse cheio de água suja e a gente fosse colocando aquela água límpida e assim, com o tempo, ela vai limpando toda a sujeira do vaso e vai ficando clarinha. É o tratamento que é ofertado. Então, a gente pode fazer, esse teste pode ser considerado uma avaliação desse processo. E em ambos os casos, tanto no primeiro, né, que é de resistência moral e vigilância, por parte da pessoa envolvida nesse processo obsessivo, que pode ser encarnado ou encarnado, porque se é um processo de desencarnado para encarnado, o encarnado melhorando, o desencarnado que está ligado a ele melhora junto. Se um vai se libertar, o outro também vai se libertar. Olha que maravilha! Então, através do amor, através dessa renovação, dessa transformação, acabam se auxiliando mutuamente. E em ambos os casos trata de uma verificação da firmeza mesmo da pessoa, em estar ali, em querer mudar, em querer ser diferente, em resistir, em perseverar. E é a fé também, né? Na perseverança, acreditando, confiando, mas também fazendo a sua parte sempre e se transformando, que esse é o principal objetivo nessa prática da desobsessão. O teste, né? Desobsessivo. E aí, dando continuidade, a gente pode falar assim, André Luiz mesmo, ele psicografou junto com Chico e com Valdo Vieira. E ele deu umas dicas pra gente no livro que chama Desobsessão. Ele deu umas dicas de como que a gente pode colocar em prática, né, essa transformação. E qual é a terapia? Quais são os pontos a serem trabalhados nesse processo? Teste do processo desobsessivo. Então ele fala que a oração, a gente já sabe, em várias palestras, várias mensagens, é o momento que a gente se liga, sabe, à espiritualidade maior, a gente se liga ao Pai, a gente consegue absorver energias que vão nos fortalecer espiritualmente, que vão nos auxiliar nesse processo desobsessivo. Então o Evangelho, o que ele faz? O Evangelho não, a oração, ela eleva a nossa vibração e a gente consegue conectar com os bons espíritos. A gente sai daquela faixa vibratória e eleva a nossa vibração e conecta com espíritos benevolentes, com espíritos que querem o nosso bem. E assim sendo, né, nós estando bem, resistindo, sendo perseverantes, a gente auxilia aquele que está atrelado a nós pelos pensamentos, porque ele encontrou a nossa casa mental aberta e nós também temos a marca daquela paixão, daquele ponto a ser trabalhado e a ser vencido. Então o Evangelho, fazendo o Evangelho no lar, a gente consegue iluminar a nossa mente com os ensinamentos do Cristo, que é o nosso guia. Então a gente ilumina a mente, a gente ilumina o ambiente, a gente adquire luz, energia, leva luz para o nosso lar, leva essa paz, essa vibração que vai trazer para a gente um bem-estar. Vai nos deixar, vai permitir que a gente viva em harmonia dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, onde é que a gente esteja. Os passes, para que servem os passes? Os passes, eles fazem parte desse processo desobsessivo muito grande,
Porque à medida que a gente vai recebendo essa energia que vai harmonizando o nosso corpo, muitas vezes o espírito que está lá nos influenciando e que está lá, né, atrelado a nós, ele também vai sentindo um bem-estar junto com a gente, vai sendo tratado. Até chegar um momento em que ele vai aceitar e vai compreender essa nova situação dele, percebendo que nós mudamos, que nós nos renovamos, que nós não somos mais aquele de outrora. É esse o principal objetivo da reencarnação. E as palestras, então? As palestras, elas esclarecem, elas servem para esclarecer a mente e nosso coração, porque ela enche o nosso coração de vontade. É como se as sementinhas do Pai fossem lançadas e são lançadas. E cabe a cada um recolher, cultivar, cuidar, regar, para dar bons frutos sempre. E as palestras, muitas vezes a gente ouve palavras que vêm assim impregnadas de um magnetismo bom, de um magnetismo que vai nos envolvendo, vai trazendo a claridade ou até vai nos mostrar caminhos mais harmônicos, caminhos mais fáceis para seguir quando estivermos passando por situações de turbulência, mesmo em processos obsessivos que não são fáceis, porque os sentimentos se misturam às sensações, às percepções, nos angustiam e muitas vezes a gente nem sabe se é nosso ou se não é. E a reforma íntima, que é a principal, né? Nós falamos que o principal objetivo da doutrina espírita é fazer do espírita um espírito melhor, é auxiliar na sua transformação moral, que é a reforma íntima que a gente fala lá no íntimo, mudar, transformar, se renovar. É romper afinidades negativas, nos ajuda a gente romper esses laços, que muitas vezes estão ali atrelados por centenas e milhares de anos. E quando eles conseguem nos identificar por esse endereço vibratório, é com a permissão do Pai. É porque nós já estamos preparados, nós já conseguimos nos desvencilhar se a gente for firme, tiver propósito e perseverar no bem. Então, durante e após, o tratamento espiritual, a pessoas e os envolvidos, eles podem passar ainda por testes ainda maiores. A gente já ouviu falar, eu fui na casa espírita, comecei a fazer o tratamento, e o que aconteceu? Nossa, minha vida deu uma reviravolta, parece que tudo virou de cabeça para baixo. São as provações morais. Porque muitas vezes esses testes vêm para nós como reencontros com desafetos do passado, ele vem gerando dúvidas e desânimo. Eu não vou mais, lá não está me fazendo bem. Depois que eu fui, comecei a fazer o tratamento na casa espírita, na Seara de Jesus, nossa, minha vida virou uma bagunça, uma baderna. Eu fiquei irritado. Sabe, eu tenho vontade de desistir, eu não vou mais. Então esses são os testes para provar nossa perseverança e a nossa fé. E as perturbações emocionais ainda, que vêm em forma de irritabilidade, que vêm em forma de tristeza, de descontrole emocional, vêm em forma de depressão. Isso tudo são considerados testes quando se inicia um tratamento espiritual. E ainda tem as provações espirituais, que vêm em sonhos, perturbações, em ruídos, em sensações. E ainda tem o teste de paciência. Parece que tudo fica contra a gente, né? A gente fica à flor da pele. São os testes. Quando a gente inicia um tratamento espiritual, precisamos perseverar. E para que isso não,
quando essas provas, esses testes chegarem até nós, que nós tenhamos sabedoria de fazer uma prece, de elevar os nossos pensamentos, de confiar em Deus, em Jesus e não desistir. E não desistir jamais. Mesmo que esses pensamentos fiquem martelando na nossa cabeça, vamos ser firmes, porque nós temos o controle da nossa vida através do livre-arbítrio e das nossas escolhas. Esse processo desobsessivo, ele é um caminho terapêutico. A gente sabe, né, que ele busca libertar tanto o obsediado e também esclarecer o obsessor, porque ambos precisam de ajuda. Então, esse tratamento na casa espírita, vamos falar da nossa Seara de Jesus, quando chega um assistido num processo obsessivo, os dois são acolhidos com amor, são orientados, porque os dois precisam de auxílio. Se ele está lá atrelado, é porque ele ainda não entendeu. E a gente vai ver que Divaldo Pereira Franco, ele fala sobre o teste do amor, que o obsessor ele é vencido não pela imposição, ele é vencido pela paciência, pela caridade, pelo perdão, pelo amor, que nada mais é, né? Paciência, caridade, perdão, é amor. Haroldo Dutra, ele fala também, ele lembra pra gente que Jesus, ele nunca expulsou obsessores com raiva. Ele usou sempre da misericórdia e da piedade. Ele nunca expulsou com raiva. Então, se a gente quer afastar de nós um irmão, né, que está nos obsediando, a gente precisa amar, não é tirar a força, é compreender. No momento pode ser que a gente não compreenda o porquê que ele está próximo, porque pode ser resgate e reajuste de outras encarnações. Ai, ainda bem que a gente não lembra, né? Mas se conseguirmos passar por esses testes, que seremos testados o tempo inteiro. E se conseguirmos perdoar, porque Emmanuel, ele ensina que o processo obsessivo é uma lição que nos conduz à humildade e ao perdão. Sempre a humildade e ao perdão. Como iniciamos aqui a nossa reflexão, que fala que todos nós sofremos e carregamos um processo obsessivo em graus diferentes, mas todos nós somos influenciáveis o tempo inteiro, se não vigiarmos. O silêncio diante das provações é uma poderosa arma contra obsessores. O silêncio, a prece. E a caridade ativa, o trabalho no bem, auxiliar, ajudar com uma palavra, ser útil, eleva a vibração do nosso coração. Pronto. Olha aí, gente. Não é tão difícil como a gente imagina, né? E nesse processo desobsessivo, quem ganha são os dois, porque os dois estão sendo tratados, um tratando do outro. Por isso que precisamos ter firmeza quando assumimos um compromisso. E não é só ir à casa espírita achando que a casa espírita vai tirar o espírito da gente, porque não vai. É um processo desobsessivo, onde nós somos partes integrantes desse processo. Se nós não fizermos a nossa parte, nada vai acontecer. Pensamentos bons, confiança, trabalho no bem, trabalho de renovação moral, tudo isso. E agora vamos fazer a leitura da mensagem que André Luiz escreveu para a gente, porque ele pediu para a gente verificar. Cada um de nós, verifique você.
Se já consegue dispensar aos outros o tratamento que desejaria receber. Se adia a execução das próprias tarefas. Se reconhece que toda criatura humana é imperfeita, quanto nós mesmos, e que por isso não nos será lícito exigir do próximo testemunhos de santidade e grandeza na passarela do mundo. Não adianta exigirmos dos outros aquilo que a gente ainda não tem condição de dar e querer que eles sejam santos, se a gente ainda não é e habitamos um planeta de provas e expiações. Verifique você se guarda fidelidade aos compromissos assumidos. Olha só, esses são pontinhos que são testes. Se a gente não consegue, seguir essas orientações que André Luiz está reelencando para nós, a gente pode ser uma presa fácil para os obsessores. Se cultiva a pontualidade, se evita contrair débitos, se orienta a conversação sem perguntas desnecessárias, se acolhe construtivamente as críticas de que se faz objeto, se fala auxiliando ou agredindo a quem ouve, se conserva ressentimentos. Quando a gente conserva ressentimentos, a gente vai atrair para perto de nós os iguais. Se sabe atrair amigos e alimentar afeições. Se mantém o autocontrole na vida emotiva, ou é todo descontrolado emocionalmente. Vive chorando, vive rindo demais, vive com raiva. Se mantém o autocontrole na vida emotiva como base da sua dieta mental. Então é vigilância constante. E André Luiz, ele nos sugere, agora no final dessa mensagem, para que todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. Foi assim que iniciamos as nossas reflexões. E para encerrar, à vista disso, de quando em quando, é sumamente importante façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe em particular como vai indo o seu. Então não é apontar o dedo nos outros, é cada um lá no cantinho do seu quarto, lá no seu pensamento, no fundo da sua alma, analisar, fazer uma reflexão. Como que a gente está indo? É importante fazer esse teste. Será que eu estou seguindo essas orientações? Ele já deixou traçado para a gente fácil. Será que eu faço o Evangelho no Lar toda semana? Será que eu consigo ir à casa espírita, assistir a palestra, pensar, refletir nos ensinamentos que são oferecidos e ainda procuro colocar em prática tudo que eu aprendo? Será que eu vigio meus pensamentos quando vem uma sugestão assim do nada? Será que eu consigo afastá-la, trazendo um bom pensamento ou uma oração? Será que a minha fé, ela é ali fervorosa? Eu consigo acreditar que Deus é amor e que não vai nos desamparar em nenhum momento da nossa existência? Que tudo que passamos traz um aprendizado para a gente, mesmo dentro desse processo obsessivo. Ele vem cobrar, vem fazer com que nós nos melhoremos. Eles podem ser considerados os nossos professores, porque eles nos ensinam a ter disciplina, nos ensinam a ser melhores. Nos ensinam a ser diferente,
nos ensinam a praticar, a ser mais vigilantes. Então vamos seguir confiantes. Vamos seguir confiantes em Deus, em Jesus, que é o nosso mestre amigo. E ele disse, ele nos orientou que aquele que ouvir os meus ensinamentos, as minhas palavras e colocá-las em prática, nova criatura será. Com certeza seguiremos mais em paz nesse processo de renovação espiritual, renovação mental, renovação de sentimentos. E é o que desejamos a todos. Um lindo trabalho de renovação. Não percam a esperança nunca. E o Espiritismo veio para tirar a venda dos nossos olhos. Então aproveitem, vamos beber a água das palavras, das palestras, das psicografias, das psicofonias. Vamos usar a nosso benefício, vamos espalhar essas sementes com os nossos exemplos. Sintam-se abraçados, agradeço pela atenção e até a próxima. Que Jesus nos cubra de bênção, de sabedoria e amor, para que possamos continuar a nossa caminhada rumo à luz. Graças a Deus.